diz que ele se chamaria Pedro também. Em seguida nós tivemos o outro discípulo chamado Filipe. Já esses quatro primeiros, como Simão, André, João e Tiago, eles formam um pouco de um quarteto ali, né? um grupo de quatro, que eles eram mais próximos de Jesus, por isso que a gente deu mais atenção logo para eles no início. Em seguida começa um outro grupo que não deixaram de estar próximos de Jesus, mas não eram tão próximos quanto esses quatro. E aí começa a lista com Filipe, que a gente já fez um pequeno apanhado na última semana, na semana anterior, que a gente conversou aqui. E hoje temos um outro que também é bem ligado a Filipe, que está sempre nas listas que aparecem na lista de apóstolos, aparece junto com Filipe. E ele tem uma proximidade desde o início, que é o que está no capítulo 1, versículo 46, de João, né? E ali nós temos esses acontecimentos registrados aí pelo apóstolo João. Eu vou ler aqui a partir do versículo 44, para melhorar o contexto aqui dos irmãos. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. A gente já examinou um pouco sobre isso, né? Para os que não estavam, só uma revisão rápida. Betsaida era uma cidade localizada na região norte de Israel, numa região chamada Galileia, onde justamente ficava o conhecido Mar da Galileia. Só para aqui posicionar os irmãos, Betsaida ficava lá no norte. Era uma cidade, como aqui também, de vez em quando você encontra no nosso litoral, alguns locais, alguns municípios, que eram verdadeiras, vamos dizer assim, colônias de pescadores, né? Pessoas que moravam naquele lugar, a maior parte eram de pescadores, que aproveitam aquela área ali para pescar, moram ali e pescam, né? Tem sua vida baseada na pesca. E Betsaida era uma cidade com essas características. O versículo 45 diz: Filipe encontrou a Natanael. A gente já falou um pouco sobre Filipe, mas Filipe, depois que teve contato com Jesus, encontrou a Natanael, e pelo contexto aqui, nós podemos facilmente compreender que eles já eram bem conhecidos, eles já tinham uma amizade, eles já tinham um relacionamento de amigos, até porque talvez fossem pescadores os dois, né? Principalmente aqui a gente vai, baseado em alguns textos, a gente chega a essa conclusão. Mas eram pessoas que já tinham um relacionamento prévio. E disse: olha, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de quem? Então estamos acompanhando, né? Muito bem, isso é bom. Filho de José. Bom, então começa aí a história registrada desse homem chamado Natanael. A gente já sabe de imediato que ele era um amigo de Filipe, e que certamente por essa conversa, era uma conversa sobre Moisés e os profetas, eles já tinham uma intimidade com essa conversa. O assunto era comum dos dois. Quando ele chega para Natanael e fala desse assunto, é porque eles já tinham um conhecimento desse assunto. Era a coisa mais importante que Filipe tinha para conversar com Natanael. Era falar sobre Moisés e os profetas. Que eram Moisés e os profetas? Eram os livros do Antigo Testamento, que nós conhecemos hoje como os 5 livros iniciais, que são chamados Pentateuco, e os demais livros que são os profetas. Você tem vários profetas aí, Jeremias, Daniel, Malaquias, Abacuque, muitos profetas no Antigo Testamento. E eles tinham esse conhecimento de que esses profetas, bem como Moisés, nos seus 5 primeiros livros, falavam
de uma pessoa específica, uma pessoa importante, alguém que iria mudar os rumos da história, tanto de Israel como do mundo todo, e era já conhecido como o Messias, o ungido de Deus, o enviado de Deus. E eles alimentavam essa expectativa da vinda desse Messias. Então o assunto era esse entre eles. Eu sei que muitas pessoas em Israel naquela época não estavam muito preocupadas com isso. O foco deles, a preocupação deles era muito a questão tributária. A sociedade vivia pagando tributos pesados a Roma. Então eles viviam preocupados, havia uma violência de Roma, uma opressão. O Império Romano era um império muito massacrador, muito ruim, assim, de maldade. Trouxe realmente muitos progressos, né, em questões sociais e tal, mas era um povo muito ruim. Pelo sonho lá de Nabucodonosor, lá no passado para Daniel, ele era aquele de ferro, né, que pisoteava lá e que era duro com as pessoas. E o povo de Israel sofria com os impostos, com a opressão, com a agressividade dos romanos. Então realmente o clima não era dos melhores, mas alguns alimentavam a expectativa de um Messias que viesse ali rapidamente, a qualquer momento, e que pudesse trazer paz para aquele povo, trazer um alívio, trazer uma esperança e uma libertação para aquele povo. Realmente havia esse tipo de esperança lá. E não era diferente essa expectativa em Filipe e Natanael. O assunto era esse entre eles. Eles estavam falando sobre isso, eles conversavam sobre isso. Certamente eles participavam da sinagoga lá na Galiléia e ouviam isso, a leitura de Moisés, a leitura dos livros das profecias, né, dos profetas, e eles realmente aguardavam com essa ansiedade isso aí. Né? Pelo texto lá do final do livro de João, quando Jesus ressuscita e dá a ordem, dá o recado para as mulheres, ela dizendo: olha, manda eles irem lá para Galiléia, porque lá eu vou encontrar com eles. Aí eles foram. Só que quando eles chegam lá, vamos ter que fazer uma manobra um pouco radical, né? Vamos mudar um pouco aqui E aí? Vai chover? Não vai? Vai. Então vamos trazer de volta essa turma. A gente tenta controlar por aqui, né? Da melhor maneira que a gente puder. É chuva, menino. É chuva. Vamos tentar levar para lá, né? Ajuda aí a levar os pequenos, né? Vamos ver se consegue alguma coisa aí. Faz parte aí. Uma curiosidade inicial para que os irmãos possam, eventualmente, quando estiverem lendo as Escrituras, vão perceber que alguns relatos, alguns textos no Novo Testamento, como, por exemplo, no livro de Mateus e também no livro de Marcos, assim como no livro de Lucas, Mateus, Marcos e Lucas, fazem menção a Natanael, mas eles, quando fazem as listas dos apóstolos, dos 12, eles não usam o nome Natanael, eles usam o nome Bartolomeu. Então, eita, eles usam o nome Bartolomeu lá no livro de Mateus, Marcos e Lucas. João faz menção ao nome Natanael e não aparece aí na lista o nome Bartolomeu. Quando você faz as listas, você vai ver que Marcos, Mateus e Lucas falam de Bartolomeu, mas não falam Natanael.
Já João fala ali Natanael e não fala Bartolomeu. Isso passa a ideia de que realmente é a mesma pessoa, só que usando nomes diferentes. Certo? Então, Bartolomeu, quando você encontra em Mateus, Marcos e Lucas, é o mesmo Natanael encontrado aqui em João. Essa é a conclusão a que se chega. Isso não é uma coisa muito estranha na Escritura, até porque você já lembra, por exemplo, quando Jesus chamou Pedro, ele disse o quê? Qual era o nome de Pedro, na verdade? Simão. Aí Jesus diz logo o quê? Você vai ser chamado Cefas, ou Pedro. Quando ele chama Tiago e João, o que é que ele chama eles depois? Filhos do, ou qual era o outro nome, a palavra? Boanerges, né? Então, algumas vezes, tem isso, as pessoas são conhecidas, às vezes, com um segundo nome, com um apelido, sobrenome que é dado. Quando Jesus fala com Pedro em determinado momento, ele chama Pedro assim, Simão Barjonas. Simão Barjonas. É a mesma coisa de Simão, filho de Jonas. Né? Quando você encontra aquela história do cego lá de Jericó, chamado Bartimeu, o nome dele é filho de Timeu. Quando você vê Barjonas, Bartimeu é filho de alguma coisa. Era muito comum na cultura deles, e ainda na nossa também, que herdamos um pouco disso, você ser conhecido por ser filho de alguém. Aqui, mais próximo da capital, já não é muito comum. No interior pequeno é mais fácil. Você é quem? Não, eu sou Rosiana. É filho de quem? As pessoas às vezes não conhecem Rosiana, mas conhecem a mãe, conhecem o pai. Ah, é filho de fulano. Ah, tá certo. Quando Filipe chega para Natanael aqui, ele chega, olha, achamos o Messias, aquele que foi falado por Moisés, pelos profetas, é Jesus. Aí começa a identificar ele. É Jesus que a gente conhece aqui, ó, de Nazaré. O Nazareno é o filho de José, rapaz. Está entendendo? Filho de José. Então, muitas vezes, dessa forma que é conhecido, né? Algumas pessoas são conhecidas desse jeito. Jesus mesmo foi conhecido como filho do carpinteiro. Está lá em Mateus, capítulo 13, versículo 55. Quando Jesus começa a falar lá em Nazaré, as pessoas, esse aí é o filho do carpinteiro? Marcos, ele até vai além, ele diz, Jesus é o carpinteiro, esse é o carpinteiro. A filiação, né, a ligação com o pai é tão forte que até eles adotam a própria profissão do pai, que normalmente ensina o filho, né, aquela profissão, e diz, é o carpinteiro. Na verdade ele era o filho do carpinteiro, mas talvez aprendeu a profissão também do pai, né? O pai, do ponto de vista legal, perante a lei dos homens, era José, né? Esse é o filho de José, José era conhecido, né? O pai de Jesus, pelo menos o pai adotivo, né? Então isso não é uma coisa estranha então Bartolomeu, filho de Talmai, na verdade o nome era esse, filho de Talmai, Bartolomeu. Então era mais um segundo nome, dava uma associação com o pai dele, com a filiação, né, com o pai dele. Certo? Não é uma coisa estranha. Então você vai encontrar Bartolomeu em algumas listas e vai encontrar em João aqui ele falando de Natanael, o dom de Deus, Deus dá, o presente de Deus. É o significado da palavra Natanael. Então Natanael recebe aquela mensagem do Filipe, amigo dele, e traz a coisa mais importante. Olha, achamos, finalmente. Agora, Filipe teve pouco tempo com Jesus e rapidamente ele ficou muito seguro de que realmente aquele homem com quem ele havia conversado, era realmente o Messias. Ele conseguiu identificar, fazer as ligações daquilo que ele conhecia, porque ele fala de Moisés e dos profetas, ele sabia, ele tinha conteúdo, ele tinha conhecimento, e ele associou todo esse conteúdo com o que ele viu realmente com Jesus, com o que ele ouviu e viu de Jesus, e concluiu, eis. E correu para o amigo Natanael, eles achamos ele. Na verdade, quando a gente viu lá, foi Jesus que chamou Filipe, né? Jesus chega e segue, aí Filipe foi. Na verdade, é Deus que chama primeiro, é Deus que vê primeiro, é Deus que vai atrás de gente primeiro, né? E ele foi lá e pegou no Filipe, puxou ele para lá. E do mesmo jeito ele chegou aí, nós achamos, ele disse que ele achou, mas foi Jesus que achou ele. E aí Natanael ouve aquela história de Nazaré.
Só que Nazaré não tinha uma fama muito boa. Nazaré não tinha uma fama muito boa. E ele diz: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Essa é a questão, porque ele não conhecia, não tinha fama Nazaré de sair dali grandes profetas, não tinha fama Nazaré de sair grandes nomes, reis de Israel. E, pelo contrário, Nazaré, em algum tempo, era uma sede de um certo grupamento militar e acabou trazendo uma reputação não muito boa para as pessoas dali. Mas, mesmo assim, Jesus foi conhecido como Nazareno, viveu lá naquela cidade, mesmo sem ter uma reputação. Agora, o texto também nos diz que ele era de Caná, lá na região da Galileia. Então, Caná e Nazaré não era lá, nenhum dos dois era uma cidade muito famosa, muito conhecida, e segundo eles não tinha grandes personagens saindo dali. Aqui na região nossa tem alguns personagens, né? Natal tem grandes pessoas que saíram daqui, ganharam fama, né? Tem poetas, escritores, jornalistas, desembargadores, sei lá o quê. Algum interior também, aqui no nosso estado, também de vez em quando aparece. Fulano lá do interior que era pouco conhecido, né? Mas, pelo que Natanael conhecia das Escrituras, ele diz: não conheço nenhuma pessoa famosa da Bíblia que tenha vindo de lá. Isso é muito estranho. Então, você acha que realmente esse homem aí veio de lá? Pode vir alguma coisa boa de lá? A gente só tem encontrado gente com uma, vamos dizer, uma fama ruim, e Caná não ficava também para trás, né? Então pode ser que tenha havido um pouco de discriminação da parte de Natanael, pode ser que ele ficou um pouco, tenha ficado um pouco, assim, qual a palavra que eu vou usar? Meio racista, né? Aquela palavra certa aí, né? Ele discriminou um pouco, mas pode ser que ele também, pelo conhecimento que ele tinha, ele realmente concluiu que não poderia, pelas Escrituras, não seria esperado que o Messias viesse de lá. As pessoas, de uma maneira geral, não acreditavam que de Nazaré, ou mesmo de Caná, nem mesmo da Galileia, pudesse vir alguém importante. A Galileia também não era, a região norte ali não era uma região muito bem aceita, né? Os que viviam ali em Judá, na região ali de Jerusalém, por naqueles arredores ali, eram pessoas tidas como mais espiritualizadas. E provavelmente a expectativa do Messias, que seria o rei de Israel, era que viesse daquela região. Se ele não é o rei tem de vir nos palácios. Não foi à toa que os magos, na época do nascimento de Jesus, chegaram lá em Jerusalém atrás do rei. Então a expectativa era que viesse dos palácios, viesse de cidades importantes, né? Como Jerusalém, por exemplo, né? No livro de João também, ele mostra mais uma vez os próprios fariseus da época, que também discriminavam a região da Galileia como um todo. Nazaré, Caná, Cafarnaum, Betsaida, toda aquela região ali que não era bem vista pelos fariseus, nem pelos judeus mais devotos, vamos dizer assim. E uma certa discussão entre os fariseus, os principais anciãos lá em Jerusalém, os fariseus perguntaram a Nicodemo, dizendo assim: dá-se ao caso de que também tu és da Galileia? Ele disse: não, pastor, você é um galileu. Isso não é gente boa não, gente boa é daqui da Judéia, né? Examina, olha, eles eram tidos como conhecedores, os fariseus, conhecedores, colados aos escribas. Os escribas eram os grandes doutores da lei, e eles dizem: examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Eles foram muito pesados, aí pegaram pesado, não tem nenhum profeta galileu, né? Então, de fato, no geral, eles esperavam o Messias da Judéia, de Jerusalém, de um palácio, de um lugar famoso, e não nascido numa cidadezinha como Belém, que também não era uma pequenininha, pequena, era da Judéia, é verdade, mas era pequenininha. Não foi à toa que Miqueias, o profeta, diz: e tu, Belém,
Mesmo que você seja julgada pequena e nem aparece na lista das grandes cidades, mas de ti vai me sair o Redentor. O Salvador vem de ti. Então, se você fosse as maiores cidades, lá da Judéia, não, Belém não aparecia. Não aparecia. Mas Deus disse, vai ser dessa cidade que não aparece, que vai sair o Redentor. Aquele que vive eternamente vai nascer ali. Então, ele usa as coisas pequenas, a gente já ressaltou isso várias vezes, né? Várias vezes. E dizer lá dessa cidadezinha que vem o Messias, o Redentor. E eu estou seguindo aqui, acabei abrindo a janela e não consegui fechar, não foi? Ele diz, de Nazaré não pode vir. Só que os escribas e os fariseus, especialmente os fariseus que falaram isso que não vem profeta lá da Judéia, da Galileia, mas eles não estavam completamente certos. Quer ver um exemplo que nós podemos lembrar? O homem do peixe grande. Quem lembra qual é o nome daquele homem? Era um profeta. Jonas era galileu. Ele profetizou, inclusive, na Galileia. Foi até a Síria, Nínive, no norte, acima da Galileia. Foi pregar lá. Ele andou fugindo, né? Lembra? Na região ali de Jope, não sei o que, na Galileia. Outro grande profeta, o representante dos profetas do Antigo Testamento, é Elias, Galileu. Aquela confusão todinha com os profetas de Baal ocorreu em Samaria, que era a região central, né? Era central, mas ele era Galileu, a região norte. Então eles sabiam, mas não sabiam tudo. Alguns detalhes deixavam passar e perdiam às vezes as coisas. Eles se focavam tanto em alguns pontos da lei dos profetas que não conseguiam absorver outros. Por exemplo, a grande expectativa era que esse Messias viesse de uma cidade importante, grande, mas que fosse um rei poderoso e que fosse livrar Israel do jugo. Porque eles viviam aquele jugo. O foco deles estava na prisão ali, naquele sofrimento que estavam de Roma, sofrendo de Roma. Então eles não conseguiam abrir os olhos para outras coisas. Por exemplo, Isaías era lido, mas eles gostavam daqueles textos que mostravam que seria um rei glorioso, que iria reinar com cetro de ferro, ia dominar as nações, Israel ia ficar livre, ia ser um país glorioso, uma nação poderosa. Aí não conseguiam absorver o texto do Salmo, por exemplo, do Salmo 53. Ou não, Isaías 53, na verdade, não é o Salmo 53, é Isaías 53 que fala do servo sofredor, que é o Messias sofrendo, padecendo, se entregando, morrendo. Não conseguiam absorver isso, mas estava lá na Escritura. Então, às vezes, faziam declarações fortes em relação ao Messias, que até certo ponto era verdade, mas deixavam de ver algumas verdades que estavam lá. Eles esperavam o Messias político, um grande chefe de Estado, um grande homem que ia também tomar conta das coisas e ia governar ali. Mas de fato Jesus continuou governando muitas vidas, muitos corações, desde aquela época até agora. A terra toda está cheia da glória dele, muita gente louvando o nome dele. Hoje mesmo, domingo do Brasil, aqui nesse horário, muita gente aí espalhada na terra, prestando culto ao Senhor. O reino dele está aí, firme e forte. Vai ser manifestado de outra maneira mais tarde, vai ser mais visível, mas hoje já existe, bem claro, aqui prova disso. Só que Filipe então ficou sem resposta. E agora, o que é que eu vou dizer para Natanael? Eu tenho certeza que é ele. O que é que eu vou dizer para Natanael? Não tenho mais argumento para ele. Talvez ele pudesse falar aquilo que eu falei agora. Olha, você está enganado. Nazaré realmente não tem fama. Mas tem muito galileu famoso aí. Jonas, profeta Elias, etc. Mas Nazaré realmente não tinha. Aí ele ficou sem resposta. A única coisa que ele podia dizer é: venha e veja com seus próprios olhos.
venha ter a mesma experiência que eu tive em conversar com ele, ouvir, vê-lo face a face, e você vai ver as coisas. Venha e veja. Essas palavras são eco das palavras que Jesus falou para André e João, quando João Batista disse assim: eis o Cordeiro de Deus. Aí André e João começaram a seguir Jesus. Aí chegaram para Jesus, não falaram não. Jesus é que percebeu eles seguindo, né? Jesus estava caminhando e eles seguindo. Eles: o que é que vocês querem? Aí eles ficaram meio perturbados assim, porque eles não poderiam se oferecer para serem discípulos. É o Rabi que chama. E eles: não, Senhor, só queremos saber onde o Senhor mora. Toda a terra. E aí Jesus diz para ele: então venham e vejam. Então passou algumas horas com eles e aquilo foi marcante. Deram a eles certeza, é esse. Do mesmo jeito, Filipe, né, teve encontro com Jesus. Jesus o chama, e esse tempo que ele teve, algumas horas com Jesus, também foram suficientes para que ele tivesse certeza e tivesse a coragem, a ousadia de chamar o amigo Natanael. E como Natanael apresentou um argumento difícil para ele refutar, aí a única solução que ele teve foi: venha você mesmo e veja. Às vezes é preciso que a pessoa vá lá ver, acompanhe, experimente, vá ouvir, aprenda. Às vezes as pessoas colocam já algo pré-definido na mente e rejeitam qualquer coisa associada com Deus, qualquer coisa associada com Cristo. Primeiro ele já ouviu alguém falar mal da igreja, ou do cristianismo de Jesus, ou alguma incoerência, alguma coisa assim, algum acontecimento que de alguma maneira manchou a imagem de Cristo, da igreja, de Deus, e aí a pessoa já criou aquela barreira. Então é difícil muitas vezes ela acreditar só com um argumento de palavras. É necessário que ela se aproxime, venha, acompanhe. Você não tem obrigação, pelo menos veja lá, acompanhe o que está sendo ensinado, veja o que a palavra diz, e você mesmo vai chegar à sua conclusão, não baseada apenas numa ideia preconceituosa, algum conceito que você já tem definido, que talvez não tenha sido embasado corretamente, mas que precisa olhar. Não é algo fanático, não é algo às escuras, mas é algo consciente, com inteligência, baseado em evidências, nos fatos. E foi isso que Filipe viu, foi isso que André e João viram. Foram lá, acompanharam, ouviram Jesus, viram o que ele disse, e eles realmente chegaram à conclusão correta. Vamos definir aqui, Ana Júlia, o ambiente de vocês. Liderança é complicado, né? Aquilo que o mais velho faz, os outros vão seguir. Então tem que amarrar na Júlia ali atrás. E olha aí. Tá vendo? Muito bem. E às vezes a pessoa precisa dar uma chance a si mesmo para conhecer o Evangelho. E muitas vezes os crentes que querem evangelizar têm amor, têm aquele desejo de levar a palavra para outras pessoas, têm essa dificuldade realmente de trazer argumentos convincentes que realmente mudem a cabeça, o raciocínio das pessoas. Às vezes isso é impossível. Às vezes não, isso é impossível, é só Deus que faz esse trabalho. Então, muitas vezes o convite é: venha e veja. Não é algo oculto, não é algo escondido, o fanatismo. Acompanhe, use o seu raciocínio, a sua lógica, e veja mesmo que você faça as suas contas, né? Faça a sua análise. Filipe e Natanael tinham isso, eles tinham conteúdo, eles liam, eles ouviam a palavra, e eles foram. Natanael não deixou de ir, não. Ele: não, tá certo, eu vou lá. Venha e veja, foi o que Filipe disse. Sabe o que aconteceu? O versículo 47 diz que Jesus é que viu Natanael. Não deu tempo nem Natanael ver Jesus. Jesus chega e já se adianta, já vê Natanael de imediato e já se aproxima dele, vai ao encontro dele. Versículo 47 é bem claro: é Jesus que vem para se encontrar com ele, e diz assim:
Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Versículo 47, capítulo 1 de João. Aí, agora aquilo ali foi impactante. Foi impactante. Jesus inicia a conversa, declara uma coisa que, segundo o próprio Natanael, ninguém mais sabia. Já era estranho isso aí. Mas você me conhece? De onde é que você me conhece? Você está dizendo que eu sou um verdadeiro israelita? Eu não tenho dolo, eu não tenho um propósito mal, eu não faço as coisas para machucar, para fazer o mal às outras pessoas. Realmente isso é real na minha vida. Ele pôde fazer essa reflexão. Ele pôde fazer. Jesus disse que ele não tinha dolo, ou seja, ele não fazia as coisas com hipocrisia, com falsidade, procurando fraudar, procurando enganar. Ele usa a palavra israelita justamente para fazer um paralelo com a vida de Jacó. Jacó foi o homem que Deus escolheu para ser o nome da nação, né? Aí, naquela luta com o anjo, aí o anjo disse: não, seu nome não vai ser mais Jacó, porque Jacó era a expressão de um comportamento antigo na vida dele, que era um enganador. A Bíblia diz que até no nascimento ele já vinha agarrado nos pés do irmão dele, né? Já querendo arranjar um jeito de enganar. O camarada tinha um propósito de sempre levar vantagem em tudo, então ele arranjava um jeito de enganar os outros. Então teve toda uma vida lá querendo enganar, enganou o irmão lá para conseguir a primogenitura, aquela coisa toda. E ainda teve confusão na hora do casamento, né, para casar com uma mulher, aí ele sofreu a pena também, né, foi enganado pelo sogro, né, e tudo. Ou seja, a vida dele foi toda cheia de enganação, de fraude, de enrolar os outros, essas coisas. Mas aí, depois que ele teve um encontro com o Senhor, aí ele realmente mudou, a transformação foi grande. E aí ele diz: não, seu nome não faz mais sentido ser Jacó, um enganador, aquele que usurpa os direitos dos outros, que engana, que mente. Não, você vai se chamar de Israel. É um príncipe que luta com Deus, né? Teve aquela luta com o anjo, né? O príncipe, você não vai ser mais um enganador, você vai ser um príncipe do Senhor. Aí a vida de Israel muda, de Jacó, né? Agora é Israel. Aí Jesus chega e diz para Natanael: você é um israelita, você não é de Jacó, você é um israelita. Você tem um verdadeiro sentido, você na sua vida, você vive como um verdadeiro israelita, que busca a vontade do Senhor com verdade. Ele não busca enganar. O que é que Jesus chamava os fariseus e escribas? Dizia que eles eram hipócritas. Ai de vós, fariseus e escribas, hipócritas, né? Então, e ele chamava isso, o que é que significa isso? Ele dizia: vocês são como os sepulcros caiados, eram pintados por fora, mas no íntimo, no interior, eles eram sujos e imundos, né? Então essa era a característica da hipocrisia, que é aquela imagem falsa que é apresentada para fora, mas no íntimo realmente era uma coisa enganadora, uma coisa falsa, imunda. E é isso que Jesus falava. E para Natanael ele não diz isso. Ele diz: você é verdadeiro, eu conheço você. No íntimo ele está dizendo isso. E Natanael, ouvindo essas frases, essas poucas palavras, verdadeiro israelita, não há dolo no coração dele. Ele diz: puxa, isso aí realmente, eu procuro viver isso, eu procuro ser sincero, eu procuro ser verdadeiro na minha vida. O Senhor me conhece? Como é que ele me conhece? Então ele já começa agora a associar as palavras de Filipe. Vem a ver, você vai se surpreender. Isso que Jesus faz, toma a iniciativa e vai ao encontro, se aproximando de Natanael. Nem Filipe imaginava que fosse acontecer. Nem Filipe imaginava que isso fosse acontecer. Mas Jesus fez isso. Era o verdadeiro israelita. Mas na frente o apóstolo Paulo explica que o verdadeiro judeu é aquele que é interiormente e não exteriormente. Só pelo sangue, só porque nasceu judeu. Não, tem muitos que não valorizam isso, rejeitam isso, não acreditam no Deus de Israel, não acreditam na maneira digna de viver e assim não são verdadeiros israelitas, conforme as palavras do apóstolo Paulo. E também, como verdadeiro israelita, ele conhecia a palavra de Deus, né? Conhecia a lei, conhecia os profetas e buscava realmente desenvolver uma vida espiritual sólida, frutífera. E aí vem a pergunta: de onde o Senhor me conhece?
Ele já se surpreendeu com isso, né? Versículo 48, né? Aí Jesus diz: olha, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Eita! Então, Filipe chega e diz: vem e vê. Aí quando vai se aproximando, Jesus é que vem para ele e já tinha visto ele antes. Na verdade, Jesus é que já tinha visto ele antes. Jesus é que toma a iniciativa. Mais na frente, Jesus explica para os discípulos: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Então, e ele diz: olha, você estava, eu vi quando você estava lá embaixo, debaixo da figueira. Não é sem motivo que a palavra figueira é usada aqui, e essa palavra sempre simbolizou Israel. Eu não vou entrar muito nisso agora, por causa do tempo, mas o fato é que Filipe, talvez neste lugar, estava, Natanael estava embaixo dessa figueira, talvez quando Filipe chegou lá. E era um lugar em que ele estivesse sozinho, não tinha ninguém por perto. Jesus não estava vendo ele lá. Filipe também, quando Filipe chegou lá, foi chamá-lo, aí foi que ele teve aquela conversa e Natanael voltou. E foi com ele, aliás, né? Para ver Jesus. E Filipe estava embaixo dessa figueira, né? Então essa é a primeira interpretação, mas eu acho que tem mais coisa além disso. Tem mais coisa além disso. Filipe não estava debaixo daquela figueira por acaso. Desculpa, Natanael. Mas certamente, pela conversa, ele era aquela pessoa que usava a figueira como uma sombra. Estava lá debaixo da figueira. Você sabe que aqui na Copag é uma área bem quente. Quando você está aqui meio-dia, você dá para perceber, né? O calor como é forte, e a gente vê como Deus foi gracioso em nos dar um teto como esse aqui, que abafa um pouco o calor aqui ao pleno meio-dia. E todo mundo de meio-dia não quer estar no meio da rua aqui, porque o calor não tem cadeira não. Todo mundo quer ficar abrigado embaixo de uma árvore, debaixo de um teto, alguma coisa assim que te dê um certo conforto, né? Então não é brincadeira o calor daqui. Lá naquela região de Israel, você acha que o calor lá é mais fraco do que o daqui? Não é? Lá na região de deserto, as casas lá eram feitas, às vezes, nas encostas de pedras, né? E a coisa aquecia, o negócio não era brincadeira não. Você olha as fotos mais antigas, de imagens mais antigas, de escavações de épocas mais antigas, você vê como eles faziam as casas ali, e era pedra, sabe? Aquilo esquenta. As casas não eram grandes. Hoje em dia, quando a pessoa vai construir alguma coisa, tem um pouquinho de recurso, ele quer fazer uma sala grande, um quarto gigante, sei lá, para ter espaço. Mas muitas vezes lá não era, as pessoas eram simples, eram pescadores. Olha até nas aldeias mais antigas aqui na nossa região. São lugares bem simples. Algumas cidades do interior, as casas são pequenas, baixo, o teto é baixo, eles não levantam a parede muito alta, a gente levanta isso aqui mais alto para dar uma bolsa de ar aqui, que dá uma melhorada no conforto térmico, né, na temperatura. Mas muitas casas que eram feitas antigamente, eles tinham teto baixinho, então o sol batia e era direto na cacuruda do fulano lá, né? Ele queimando lá os miolos. Então era esquenta. E muitas pessoas tinham as árvores fora e utilizavam essas árvores. Era um refúgio. Às vezes saía de casa, vou ali para debaixo da figueira. A figueira era uma árvore forte, né? Subia e ela tinha umas folhas largas. O pessoal associa com os cajueiros, tem aquelas folhas mais largas assim, então ela se espalhava assim, né? E fazia uma sombra boa. Às vezes ficava perto da casa. E muitas pessoas iam para aquele lugar para sentir um refrigério. Às vezes dentro de casa era quente, dentro do meio-dia, por exemplo, né? Então era difícil, muitas vezes. E ficar ali, debaixo da figueira, era algo importante para eles muitas vezes. Para o refrigério, em relação ao calor, mas também era um ponto de meditação, lugar onde eles podiam ler a palavra de Deus. Era um lugar onde eles podiam orar. Era um lugar onde eles podiam meditar.
Certamente, Filipe sabia onde ele estava. Foi lá embaixo da figueira, onde ele estava. Eles já tinham esse contato. Eles já tinham esse contato com o livro de Moisés, ouviam isso na sinagoga. E às vezes ficavam juntos, talvez embaixo daquela figueira, meditando nessas palavras e alimentando aquela esperança, aquela expectativa da vinda do Messias. E ali era o lugar da meditação deles. Não era só um momento, não foi só naquele dia que Jesus encontrou Israel. Eu já vi você, para a característica que Jesus revelou do verdadeiro israelita, que não tinha dolo, e de alguém que conhecia a palavra. Jesus está dizendo assim: eu já vi você, não só hoje quando Filipe foi atrás de você, eu vi você ontem, quando você parou um momento lá embaixo da figueira para orar. Eu vi você anteontem, aquele horário que você reserva todo dia para ir lá embaixo da figueira para orar. Eu vi você antes de ontem, no mês passado, no ano passado eu vi você lá. Eu conheço a sua história, eu vejo você lá, eu sei da sua sinceridade, como você ora a Deus, como você procura o Senhor. Eu conheço. Será que ele também não conhece a gente? Sabe da nossa vida devocional? Se a gente realmente para todos os dias ali embaixo da nossa figueira. E a gente tem aquele lugarzinho, né? Aquela nossa figueira onde a gente fica ali embaixo. E quando, Senhor, aqui, ó, estou entregando a minha vida, Senhor, minha família está assim. Senhor, eu estou esperando esse grande dia, né? Fazer como Simeão, como Ana, lá na época do nascimento de Jesus. Eles estavam constantemente no templo orando. A figueira de Simeão e Ana era o templo. Eles iam para lá orar, alimentando a esperança. E havia outros. Não era toda a nação, mas havia várias pessoas que alimentavam, esperavam o Messias. E Jesus disse para Natanael: eu sei que você faz parte desse grupo. Eu vi você dia após dia, embaixo da sua figueira, orando, lendo e meditando na palavra de Deus. Eu conheço você. Então Natanael agora, e Filipe, a surpresa de Filipe. Certamente Filipe talvez alimentasse outra ideia. Ele vai conversar com Natanael, vai explicar: olha, Moisés disse isso, e os profetas falaram isso. Lembra da história dos dois discípulos que estavam no caminho de Emaús? E Jesus explica lá para eles, naquele domingo, o que Moisés falou acerca do Messias e o que os profetas falaram. Talvez Filipe ouviu isso de Jesus, e talvez ele esperasse que fosse repetir a conversa com Natanael, mas ele foi muito além. Ele disse: eu vi você, eu conheço a sua história, conheço mais do que você imagina. E Filipe também deve ter desmaiado naquela hora. E Natanael teve que se render, que estava relutando. E Nazaré pode vir alguma coisa boa? Não vem, não tem jeito. Ele estava lutando com o Jacó, com o anjo lá a todo custo. Não, agora você não vai sair daqui, só se me abençoar. E aí Natanael para de lutar. Ele desiste da luta contra Jesus. Ele fala: de Nazaré vem uma coisa muito boa. Vem a coisa mais importante, o presente de Deus. Olha o nome de Natanael: presente de Deus. De Nazaré veio o presente de Deus, o dom de Deus para o homem, para salvar o homem. Ele se rendeu como Jacó se rendeu ao anjo. Esse texto tem um paralelo direto com Jacó, no meu entender. Ele se rendeu como Jacó se rendeu ao anjo. Foi abençoado, né? Eu só flago o Senhor disse me abençoar. Ele foi um lutador. Ele não queria ser Jacó mais, ele queria ser um Jacó abençoado. Aí recebe a bênção de príncipe, né? Príncipe de Deus. E Natanael, o nome permanece, né? Presente de Deus. Recebeu essa bênção. Ele disse: não tem jeito. Tu és, ele declara, né? Tu és mestre, como ele chama logo de mestre, mas ele não para. Isso não era só um rabi comum, não era só um instrutor comum, não era um professor igual aos outros.
Ele ia além, o que ele vai falar agora, nenhum outro foi digno de ouvir e de receber esse título. Ele diz, tu és o Filho de Deus. Tudo isso agora ele junta Moisés, junta com os profetas, junta com o que Jesus disse. Eles não tem outra solução, não tem outra maneira de definir esse homem. Ele, além de mestre, é o Filho de Deus e é o Rei de Israel. Não dá para a gente entrar nos detalhes de cada uma dessas frases agora. Então ele foi além. Filipe deve estar desmaiado. Até agora Filipe ficou mudo, não aguentou ver tudo aquilo. E Natanael ficou absolutamente surpreendido com tudo que viu, com o ouvido de Jesus. E reconhece claramente. Olha o conhecimento que esse homem tem, ainda que fosse um pescador. Ele era um pescador, assim, 99% de possibilidade. Declara que é mestre? Sim. Filho de Deus, olha aí as implicações de tudo isso que ele ouviu, né? Filho de Deus e Rei de Israel. Tudo isso ele consegue ver em Jesus agora, claramente. Então é um convencimento perfeito, né? Claro que não com aquela completa de tudo, porque a revelação, ele não viu tudo de Jesus ainda, né? Ele diz, porque eu disse que vi você crê, você vai ver coisa maior ainda. Aí ele fala de um sonho que Jacó teve no passado, uma escada, e vendo anjos descendo e subindo ali, né? E você vai ver isso também. Você vai ver isso também. Só resumindo isso aí, quer dizer, a escada descendo ali, com anjos para lá e para cá, a escada, o único caminho, né, para o céu, que há aquela escada ali do céu à terra, é o caminho aberto para o céu. E esse caminho